Em meio a uma chuva, em algum lugar, vemos a mão de um homem no chão. Distorça isso. Na sua frente, vemos uma garota com uma espada enfiada em seu peito. Se você quer me matar, a garota, o encarando, torce a espada no peito do homem. Ele tosse sangue e com sua mão coberta do sangue vermelho, ele pensa: você está tão bela. E precisamente porque eu não posso tê-la. Ele leva sua mão ensanguentada ao rosto da garota. Ela se levanta e ele, ainda deitado, pensa: desgraçada. Vemos a janela de um jogo com a mensagem cancelamento do casamento escrita: requerimento, morte de Deculen. Graças a Deus, comenta o rapaz em frente à tela de seu computador. Finalmente não tá falando mais. Levou eras para arrumar esse bug. Finalmente consegui arrumar aquele erro que ficava acontecendo na rota de história do cancelamento do casamento. Meu nome é Kim Woo-jin. Tô quase livre dessas horas extras intermináveis. Ele diz enquanto se despreguiça. Sou um desenvolvedor de jogos. Estúdio de desenvolvimento de jogos de console. REW. Na Coreia do Sul, conhecida por ser um terreno baldio para os jogos de console, a REW apareceu como uma tempestade e lançou jogos que foram sucessos um após o outro. Rapidamente ela virou um estúdio que todos no mundo sabiam. O jogo que estou testando agora é um jogo AAA que a REW colocou todos os seus investimentos e lucros até agora para fazer. Em outras palavras, estamos ferrados se o jogo não se sair bem. Vamos ver. O tempo de jogo é 11 horas? A essência desse jogo é que a dificuldade e a história mudam dependendo das escolhas do jogador. Talvez seja por isso que, mesmo pelo fato de ser um jogo single player, a IA altamente avançada e personagens nomeados, ele está recebendo muita atenção da comunidade. Além disso, existem dezenas de classes como Cavaleiro, Mago, Explorador, Demônio, Caçador de Demônio, Nobre, Rei e mais. Graças à grande variedade de classes, os jogadores têm a liberdade de escolher o que eles quiserem ser no jogo. Em outras palavras, se esse jogo se sair bem, vamos nadar no dinheiro. Mas ao mesmo tempo, se esse jogo flopar, o estúdio vai cair junto com ele. É melhor conferir as configurações de personagem de novo. A razão para eu estar fazendo horas extras nos últimos meses é esse cara. O personagem principal do episódio que finalmente está livre de bugs. A morte de Deculen. Deculen von Graham Yukilane. Um dos chefes intermediários do jogo e também um vilão nomeado. Tiveram incontáveis erros que tivemos que arrumar em todas as rotas possíveis com esse personagem. E finalmente eu consegui matar ele sem que nada desse errado. A razão para a morte dele nessa rota é esfaqueado pela noiva. Bem, faz sentido considerando tudo que ele fez. Woo-jin, como está indo o teste? Pergunta uma garota se aproximando dele. Essa pessoa é a líder do time de desenvolvimento que eu faço parte, Inyo Ara. Ela também é minha ex-namorada. Nós ficamos juntos por 7 anos. Nos sentimos felizes a todo o tempo que passamos juntos e tudo mais. Eu sou naturalmente preguiçoso, mas diferente de mim, ela é uma viciada em trabalho desde o berço. As ambições dela me ajudaram a me tornar uma pessoa melhor. Porém, no fim, nós terminamos. Eu não consegui mudar mesmo com os esforços dela. Ouvi que você estava com dificuldades por causa de alguns bugs. 6 meses depois disso, eu ouvi que ela tinha alguém novo ao seu lado. Acho que as coisas estão indo bem com o cara novo. Woo-jin comenta do nada. Os rumores correm rápidos nessa empresa. Bem, acho que estão indo bem sim. Não é nada bom ouvir isso dela. Espero que você se case com ele então. Para de ser sarcástico e foca nos bugs. E você tem que fazer mais mudanças. Algumas coisas mudaram no fim da história. De novo? Toda vez isso? Você tem certeza de que ele é um chefe intermediário? Ele parece muito matável. Bem, esse é o charme de ambos, do jogo e do Deculen. Quanto mais o cenário progride, mais forte ele fica. A dificuldade do jogo depende das escolhas do jogador no final. Acho que sim. Mas você sabia? O modelo desse personagem foi você. O quê? Você não percebeu isso?
Vocês dois são idênticos. Eu só encontrei o artista, tipo, umas 2 vezes. É por isso que eu vou matar ele assim que eu encontrar no jogo. O quê? A personalidade de vocês é parecida também. As últimas palavras dele foram sua desgraçada maldita. Como nós somos parecidos? Pensa Wu Jin. Bem, chega de papo furado. Como está a experiência do jogo? O jogo em si é legal, mas eu não gosto do destino do estúdio estar nas mãos dele. Você não tem que se preocupar com isso. Ele definitivamente vai se sair bem. O trailer de jogabilidade foi um sucesso, não? Não é o seu namoradinho aí? O Jin pergunta, olhando pela janela. Olha, ele está esperando por você. Já tá tão tarde. O que você tá fazendo? Não deixe ele esperando. Vá pra ele. Sim, eu vou. Boa sorte, Jin. Até mais. Ele permanece no escritório, testando o personagem. Vou testar o Decolen de novo. Cara, o artista pegou pesado. Tá falando que esse cara sou eu? Seus atributos e a combinação de garoto prodígio e mago médio. Quando ele era criança, Decolen era chamado de gênio e colocado em um pedestal. Porém, ele era como qualquer outro mago, e por causa de sua arrogância e de seu antecedente de nobreza, ele acabou com a pior personalidade. Elitismo, obsessão compulsiva, hábitos regulares, competitividade, etiqueta nobre, sensibilidade, autoridade, pretexto e compostura, e ainda mais. Como ele pode sequer ser considerado humano? Bem, é para ele ficar mais forte conforme o cenário avança, mas ele já está cercado por aqueles que o odeiam. Não podemos colocar isso em outro atributo ou traço de personalidade? Algo que não é tão visível. O modelo dele supostamente foi feito com base em mim. Então, vamos ver. Atributo compreensão? É algo parecido com empatia? Você se tornou algo com mais empatia do que eu, pelo menos. Eu talvez adicione esse aqui, já que já tô fazendo isso. E talvez esse também? Isso é bom. E isso... No fim, eu acabei adicionando todos que pareciam bons. Mas agora que eu terminei, eu tô um pouco envergonhado. É melhor eu voltar ao que era originalmente antes que algum problema aconteça. Vou só descansar. De repente, uma notificação chega e assusta Wu Jin. Jesus, isso me assustou. Quem lá tá me enviando um e-mail agora? Isso é o roteirista? Vemos então os dois trocando mensagens. Wu Jin envia. Assim, tem algo que você queira mudar sobre o modelo? Eu posso mudar agora mesmo. O roteirista responde. Não. Eu só tava esperando para dar uma olhada. O quê? Agora? Pensa Wu Jin. Perdão, o que você quer dizer? Quer dizer que você quer ver o modelo finalizado? O roteirista novamente responde. Não, dá uma olhada para fora da janela. A janela? O que poderia ter lá fora? Ao olhar, ele nota algo estranho no céu. Só que... merda é essa? O céu é como se tivesse um buraco nele. Raios descem do céu e vemos algo sinistro acontecendo. Caveiras aparecem e mãos com diversos braços e olhos puxam alguém para algum lugar. Que diabos é isso? Vemos um homem ajoelhado. Eu estou... Quem é esse? Então, criança, não esqueça. Sempre se mantenha atento sobre ele. Decolen não é um homem domesticável. Ele pode até estar quieto agora, mas ele pode fazer algo a qualquer momento. Ele só está escondendo os próprios talentos no momento. Ele é um vilão vil. De repente, ele começa a escutar alguém gritar. Levanta! Levanta! Levanta agora, Decolen! Decolen abre os olhos. Por quanto tempo você vai dormir? Senhorita, por favor, se acalme. Como você se chama de pessoa? Entendi. Já faz alguns dias desde que possuí esse corpo, mas ainda parece como um sonho. Por quanto tempo você vai ficar confinado por causa de uma mulher? Tá querendo envergonhar a sua família toda ou quê? Vou deixar os papéis aqui. Anda logo e se mexe se não quiser ser demitido. Depois do dia que o céu esquisito apareceu, eu acordei nesse corpo estranho, em um lugar estranho. Já faz uma semana desde que isso aconteceu. Estou no mundo do jogo que eu fiz, pelo que parece.
Os cenários familiares me fizeram ter certeza. E o pior personagem nesse jogo, que não pode escapar da morte não importa o que, um homem destinado a morrer. Eu me tornei o vilão. Decolen. Já faz uma semana desde que cheguei aqui. O vemos deitado em seu quarto, na mansão Yuki Lane. No começo, pensei que isso tudo era um sonho. Mas depois de um tempo, o sentimento realista da vida me fez aceitar a verdade. Isso é algum tipo de vida após a morte por ter morrido pelo raio? Bom, tanto faz. De uma coisa eu tenho certeza. Eu literalmente me tornei o vilão do jogo que estava desenvolvendo. Decolen von Graham Yuki Lane. Ele é o boss intermediário do jogo. Não importa qual rota você pegue. Ele é a raiz de todos os problemas, o inimigo de todo mundo, e causou danos a inúmeros personagens. Por que diabos eu tive que acabar como um vilão jurado? Outro grande problema é que eu não faço ideia de qual parte da história eu estou nesse momento. Tudo o que sei é o total de mana que eu possuo. Mesmo assim, não sei quão rápido ela acaba. Não consigo me preparar para algo assim. Não estou brincando quando digo que todo mundo, incluindo eu, testou o jogo centenas de vezes durante o desenvolvimento dele. Esse personagem só sobreviveu uma vez. Ele não passa de um vilão criado para morrer e servir ao propósito dele como boss intermediário. Esse é o documento que deixaram aqui? Ele pensa, olhando o papel no chão. Nele está escrita a seguinte mensagem: Professor Decolen da Universidade Imperial. Entendimento básico de magia e habilidade em relação à mana. Yeriel von Graham Yuki Lane. A mulher que deixou esse monte de papéis enquanto eu dormia é a meia-irmã de Decolen. No lugar de Decolen, é ela quem age como chefe na casa Yuki Lane. E ela não tem um bom relacionamento com Decolen. E a mulher de quem Yeriel falou sobre, provavelmente é a Julie. Suponho que algo já está acontecendo entre ele e sua noiva, Julia. Tome esses documentos. Então, se você não quiser ser demitido do trabalho chique como professor, é melhor se levantar imediatamente. Ela disse professor. A palestra é hoje. Eu deveria ir. Nunca dei palestras antes, mas preciso fazer algo para conseguir mais informações. Mais importante, em sua frente, vemos uma janela. Objetivo primário de sobrevivência. Se torne necessário para o desenvolvimento do jogo. Missão secundária. Palestra na universidade. Moedas da loja. 0.5. As palavras flutuavam acima do meu rosto assim que acordei. Por causa disso e da Yeriel, eu sinto que preciso começar a fazer alguma coisa. Há maneiras do Decolen morrer por causa da Yeriel. Enfim, essas moedas da loja são bem importantes. Mas sobre o que eu devo palestrar? Uma preocupação bem chata, mas tudo bem. Esse corpo possui o atributo compreensão. Vemos a janela do atributo. Grau único. Descrição. A habilidade de entender qualquer coisa. Pode ser ativada consumindo mana. Antes de me tornar Decolen, dei a ele essa habilidade. Desse modo ele poderia ganhar um pouco de empatia. Como é um traço de grau único que só aparece mais tarde no jogo, provavelmente tem alguns efeitos ocultos. Vemos um enorme salão e Decolen vestindo sua roupa. Essas roupas e esse banheiro parecem estranhos, mas eu estou usando eles de maneira tão natural. É como se eu tivesse vivido como Decolen por toda a minha vida. Normalmente, me sentiria estranho ao usar roupas como essas, mas agora elas parecem elegantes e me trazem conforto. Esses são outros traços dele: intimidação e dignidade e senso estético. É como se estivesse me dizendo que esse corpo agora pertence a mim. Nem sinto vontade de falar algo que possa ser considerado rude. A formalidade que Kim Woo-jin um dia achava rígida agora parece natural. Apesar do propósito principal ser reunir informações, essa aí da minha primeira palestra não parece nada além do normal. Sou um nobre, um membro superior da sociedade. Após pensar isso, ele para, assustado. Nem a pau. Kim Woo-jin, um homem completamente normal da Coreia do Sul. Objetivamente alto e bonito, e para completar, alguns adjetivos dados a mim por outra pessoa. Um idiota patético e preguiçoso. Esse sou eu.
Não vou deixar eu me perder. Então, não vou baixar a guarda. Enfim, nunca estive em um carro tão caro assim antes. Droga. Pensar em carros caros me lembrou daquela vez. Isso ainda me deixa puto. Ele pensa, lembrando do novo namorado da sua ex-namorada. Dentro do carro, ele nota uma pessoa do seu lado. Quem é esse? Ah, professor, boa tarde. Aqui está. O jovem diz, esticando um papel para ele. Ele é o assistente do Deculen? Ou talvez o secretário dele? Ei, você é um feiticeiro? Que? Eu tenho lhe servido já fazem 3 anos. Estou brincando. Esse documento, pensei que era um material para a palestra, mas é só um roteiro para eu seguir. Isso aqui contém todas as informações necessárias para a palestra, do começo ao fim. Nem a pau que ele preparou esse material sozinho, considerando quão ele é orgulhoso e sem talento nenhum. Esse rapaz deve ter feito todo o trabalho. Após pensar isso, ele diz: Bom trabalho. Perdão? Descanse um pouco antes de chegarmos no nosso destino. Ouvindo isso, até o motorista se surpreende. O mestre elogiou alguém? Sim, senhor. Entendido. O quão terrível eu sou. Me sinto enjoado só por ter elogiado outra pessoa. Esse é o verdadeiro Deculen. Senti isso enquanto deixávamos a mansão. Parece como se a consciência do Deculen estivesse invadindo a minha. Nós chegamos, mestre. Esse é o local de trabalho do Deculen, a Universidade Imperial. O local indicado na carta era o Salão Hotel. Vemos o salão, cheio de alunos. Lá, eles conversam. Nós finalmente iremos conseguir ouvir a palestra do professor titular Deculen. Ouvi dizer que ele era um mestre das interpretações de feitiços. Aparentemente ele era um prodígio quando era criança. Atenção, pessoal! Meu nome é Deculen von Graham Yuklane. Irei conduzir essa aula como professor titular da Torre Mágica da Universidade. Agora, vou começar com a palestra. Ele diz, parando em sua mesa. Uau! Ele é lindo! E ele é inteligente também. Que legal! 2 estudantes dizem. Mas uma, ao lado delas, amassa um papel em sua mão. Isso é legal? Pelo menos nos encontramos. O inimigo jurado do meu pai, Deculen. Seu idiota desgraçado. A jovem pensa, o encarando. 3 anos atrás, meu pai tirou sua própria vida. Após dedicar vários anos da sua vida pesquisando interpretações de feitiços, ele tirou sua própria vida pelo choque de ter sua pesquisa roubada. A pessoa que roubou a pesquisa do meu pai se tornou conhecida publicamente como gênio da interpretação de feitiços. Isso mesmo, estou falando daquele maldito Deculen, mas não havia nada que pudéssemos fazer. Perdi tudo após a morte do meu pai. Já fui uma nobre, mas perdi não só nossa casa, como também nosso território e todos os bens que possuíamos. No fim, eu não tinha para onde ir. Foi quando jurei a mim mesma: eu vou me vingar desse desgraçado. Depois daquele dia, trabalhei incansavelmente dia e noite, até finalmente ser aceita na Universidade Imperial, onde Deculen dava aula. Eu sei o que nenhum outro estudante sabe. Suas habilidades de interpretação são falsas, todas roubadas do meu pai. Após derrubar minha família, como ele consegue ser tão indiferente? Você está ocupando o lugar que pertencia ao meu pai. Quero revelar suas mentiras e matá-lo agora mesmo. Mas preciso me segurar. Para derrubá-lo, eu preciso me preparar melhor para a vingança perfeita. Atenção, todos! Estarei começando a aula. Permitam-me apresentar. Sou um professor veterano aqui na Torre de Magia. Como um mago de rank monarca capaz de comandar os elementos, fui designado como seu professor especial. Tenho certeza de que todos vocês já sabem, mas a magia é, em grande parte, dividida em 3 propriedades e 9 categorias. As propriedades são origem, o fundamento da magia; elementos, a composição física; e material, o meio termo. Já as categorias são invocação, espiritualismo, destruição, suporte, manipulação, maleabilidade, encantamento, harmonia e, finalmente, especialização. O que um mago precisa para
Enquanto está fazendo a palestra, ele pensa: isso está indo melhor do que eu esperado. Não é só minha primeira aula, como também estou ensinando teoria mágica, uma matéria com a qual não estou familiarizado. Apesar de estar lendo um roteiro simples que preparei de antemão, parece que tenho perfeita compreensão sobre o conteúdo. Os traços de intimidação e dignidade atraem a atenção de todos, enquanto o elitismo previne que eu fique nervoso com toda essa atenção. Ao invés de me sentir pressionado, ele me faz sentir naturalmente. Os traços de Decolen, na verdade, tornam um educador adequado. A mana tem diferentes formas de uso dependendo de qual parte do corpo ela é armazenada. Normalmente, os magos armazenam a mana no cérebro, onde é fácil de imaginar os feitiços. Por outro lado, os cavaleiros armazenam sua mana no coração, o órgão que manda energia para todo o corpo. E finalmente, o Dantian é a reserva de mana mais adequada para todos, pois é onde a conexão entre o interno e externo é mais entrelaçada. O que estou tentando dizer é simples: trabalho duro é importante, mas se seu talento não for adequado, escolhas cuidadosas e concentração também são necessárias. Que conselho apropriado para o Decolen. Na verdade, Decolen não era um personagem tão talentoso. Por mais que ele possuía 3.375 de mana, tem um personagem nomeado com uma mana inicial de 30.000. Para dar o conselho que ele mais precisa seguir, é hilário. Bem, acho que era só um roteiro. Isso é tudo para a aula de hoje. Uma última coisa. Estou preocupado com essa última fala. Eu preciso ler ela? O verdadeiro Decolen não teria lido ela. Alguém tem alguma dúvida? Os estudantes se encaram e parece que ninguém tem dúvidas. Bom, parece que ninguém tem dúvidas. Se ninguém tiver, a garota então grita: Professor Decolen, um feitiço misterioso foi encontrado no dormitório dos magos na última noite. Algumas pessoas estão falando que foi o ato de um demônio. Como gênio da interpretação de feitiços, o que você acha? Você aí, você faz mesmo parte da torre mágica? Perdão? Por que a pergunta? Se for assim, o certo seria você anunciar sua filiação primeiro. Eu não irei responder perguntas de uma criança que carece de bons modos. Que? Professor? Desculpa, mas não posso fazer nada. Eu acabei de perceber quanto de mana compreender gasta. Mana, 2005 de 3.375. Usou 1.300 de mana para compreender apenas um roteiro simples. Quem sabe quanto de mana vai gastar para compreender um feitiço que eu nunca vi antes? Os alunos da sala começam a rir. A tentativa dela se destacar falhou. Espere um instante. Os magos da torre estão se recusando a interpretá-lo, dizendo que o rumor é falso. Mas acredito que você, professor, consegue descobrir a categoria desse feitiço. Ela lança um feitiço sobre a sala. Estou formalmente requisitando a interpretação deste feitiço. Decolen olha para ele e, utilizando compreensão, vemos a sua mana diminuir. Alguns novatos ficaram no dormitório para analisar isso, mas não fizeram nenhum progresso. Se ao menos pudesse nos dar uma dica. É uma barreira mágica. Hein? Eu nem preciso te dar uma dica. É uma barreira mágica, da categoria de encantamentos. Alguém tentou prender vocês nela. Isso é tudo. Missão secundária concluída. Lecione na universidade. Moeda da loja, mais 0,5. Após isso, vemos os estudantes no refeitório da universidade. A garota come enquanto pensa. Que otário! Eu queria expor suas habilidades fraudulentas de interpretação com um feitiço desconhecido. Em vez disso, ele me taxou de mal educada só porque esqueci de dizer o meu nome. Achei que ia morrer de vergonha na hora. Ele deve ter sido pego de surpresa. Enquanto tentava enrolar para se safar, ele chamou isso de feitiço de encantamento. Magias de encantamento são extremamente complicadas, então normalmente elas precisam de um intermediário. Como poderia ser um feitiço de encantamento se não tem um item intermediário? O que mostrei foi uma cópia exata do círculo mágico desenhado na frente das portas do dormitório. Embora as pessoas tenham ficado agitadas com isso no início, ele acabou se tornando material de pesquisa dos novatos. Eu sabia que ele era uma farsa. Uma outra garota aparece correndo. Eferene, o círculo mágico de ontem, ele funcionou quando reformulamos o feitiço como uma barreira.
Hein? Estou impressionada. Estávamos com muito medo do professor para perguntar algo. Você tem coragem. Ah, espera aí. Você quer dizer que era mesmo uma barreira? Sim, o professor Deculen não é incrível? Como ele sabia que era um feitiço de encantamento sem um intermediário? Sem chance. Isso é impossível. Obrigado, Eferene. Vamos enviar um relatório sobre isso e vamos colocar o seu nome nele. Ah, sim, obrigado. Deve ter sido sorte. No fim, eu só aumentei a reputação dele. Ela pega um papel em sua bolsa e começa a analisar. Nele, vemos escrito: Compreensão da magia elemental. Grau avançado, 5 créditos. Professor Deculen von Graham Ukelane. Uma matéria dada pelo Deculen nesse semestre. Sabe o que dizem? Se você conhece o inimigo e a si mesmo, nunca será derrotado. Vou ter que me preparar mentalmente se precisar encarar aquele idiota todo dia. Apenas espere, Deculen. Eu vou te expor. Missão secundária completada. Palestra universitária. Armazenamento de moeda mais 0,5. Enquanto caminha, ele pensa: isso poderia ter ido muito mal. No momento em que eu olhei o feitiço, minha compreensão foi ativada involuntariamente. Só de olhar para os círculos do feitiço com as linhas se entrelaçando umas às outras, foi o suficiente para tirar toda a mana restante que tinha dentro de mim. Eu nem mesmo fui capaz de entender que tipo de feitiço era. Mesmo se eu tivesse 2 vezes a mana que eu tenho agora, eu não seria capaz de entender os princípios do feitiço. Pelo menos nada deu errado. Há quanto tempo? Essa pessoa é... cabelo branco e olhos brilhantes. Eu já vi essa pessoa muitas vezes através do meu monitor. Como você tem estado? Julie von Dea Freyden. Ela é a noiva de Deculen e um personagem nomeado que eventualmente se tornará o pináculo da cavalaria. Eu não esperava ver ela aqui. Eu não tenho certeza. Digamos que eu estou bem. Ele diz. Julie o encara. Você está bem? Mesmo depois de quebrar a promessa que fizemos há uma semana atrás? Que promessa? Eu não tenho ideia do que ela tá falando. Seria melhor só me esquivar disso. Eu não me lembro. Então, se me der licença... Você está tentando fugir? Como antes? De novo? Parece que ela não vai me deixar passar. Parece que eu esqueci por causa da febre que eu peguei. Você pode me dizer que promessa a gente fez? Vemos a memória de Julie. Me prometa. Se você estiver tão confiante de si mesmo e confessar as suas pretensões e arrogância para todos, então eu estarei com você, mesmo que esse mundo desmorone. Ao se lembrar, ela diz: Parece que eu estava errada de confiar em você. Você pode ir. Ele olha para ela e diz: Então, se me der licença, e começa a caminhar. Meu noivado com Deculen está fora da minha conveniência. Deculen, um talentoso mago, e Julie, uma talentosa cavaleira. Com a união desses dois, eu tenho certeza que só haverá benefícios tanto para a política quanto para a linhagem sanguínea. Com os Ukelanes e os Freydens, as linhagens nobres, não havia ninguém para se opor a este casamento. Está tudo bem, isso é pelo bem da família, mesmo se eu não amar ele. No entanto, as duas famílias perceberam que o talento dele nunca existiu em primeiro lugar. Talvez ele não quisesse reconhecer isso, mas ele mentiu para o mundo ao se autoproclamar um gênio na análise de feitiços e se tornou um professor. A queda do prodígio? O professor mais jovem e renomado da Torre Mágica, Deculen, não houve nenhum progresso desde a última pesquisa, há 3 anos. Após alguns incidentes, ele parou de apresentar qualquer conquista. Apesar disso, os Ukelanes e os Freydens tentaram se manter quietos. Eu tenho certeza que isso foi porque as duas famílias não queriam ser assuntos de fofocas. Eles não queriam que a sua falha fosse exposta ao público. Mas eu não pude perdoar essa situação. Eva estava tranquila com o casamento sem afeto, mas eu não pude aguentar as mentiras. Essa é minha convicção como uma cavaleira. Isso foi tudo... Certo. Eu vou fazer como você diz. Você concordou também. Você não vai manter a sua promessa até o fim. Vai. Universidade Imperial. Torre Mágica.
A Universidade Imperial é a melhor universidade nesse jogo, e o Departamento Mágico é o melhor dentre todos os que tem. Você pode dizer que o equivalente ao Departamento Mágico no Brasil é o Departamento de Engenharia da USP, e a Torre Mágica é a própria USP. Parece bom, ele pensa observando o local. Um campo largo e um jardim bem carregado de flores. Me lembra de um campus. Meus colegas de time e eu gastamos inúmeras noites juntos tentando criar essa atmosfera. Seria muito mais legal se eu tivesse experimentado esse campus no corpo de uma outra pessoa. Enquanto ele caminhava, ele nota alguém correndo atrás dele. De repente, seu assistente se esbarra com ele. Me desculpa, eu estava com pressa para ver o meu professor. Essa criança é a mesma de antes. Eu pensei que era uma emboscada. É você. Seu nome era Zoro, certo? Não, é Allen. Eu devo ter me confundido. Certo. Quem é Zoro? Vemos ele conversando com Allen em seu escritório. Então é por isso que você estava com pressa para me ver? Sim, professor. Essa é a lista de patrocinadores para os novos magos desse ano. A Torre Mágica é similar a um laboratório de pesquisa do mundo real. Então dinheiro é necessário para o desenvolvimento de magia. Os professores da Torre Mágica patrocinam os novos magos que consideram dignos. Isso é... O nome está brilhando em dourado. Eu assumo que é por causa dos traços do Deculen. Vemos 2 traços. O primeiro, magnata podre de rico. Raro. Descrição, um magnata nato e um financista excepcional com uma intuição incomparável para coisas lucrativas. Quanto mais informações forem fornecidas, mais precisa se torna sua intuição. E o segundo traço, olhar afiado. Raro. Descrição, a habilidade de perceber visualmente intuição, atributos, pontos de mana e elementos semelhantes. É usada principalmente em conjunto com outros traços, em vez de sozinha. Isso é definitivamente a combinação do magnata podre de rico e olhar afiado. Eu assumo que a pessoa por trás desse nome trará bastante dinheiro. Tem alguns outros como esse, mas ela é a mais brilhante de todos. Eferene Luna, o nome principal desse jogo. De acordo com os desenvolvedores responsáveis por modelar ela perdeu seu pai para o Deculen. No entanto, por que a Eferene Luna não tem nenhum patrocinador? Ele pergunta para Allen. Eferene Luna? Eu acho que todos estão assustados demais para... Entendi. Todo mundo está preocupado com o que eu posso fazer se eles patrocinarem ela. Ela é talentosa o suficiente para vir para a Torre Mágica, sem ter vindo para a academia. No entanto, essa Eferene Luna é inimiga do Deculen. Não, o Deculen é o inimigo dela. Se eu deixar as coisas irem como no jogo, eu vou encontrar o mesmo fim de novo. Vemos uma espécie de carta. Destino do vilão. Descrição. O destino do vilão. O mundo inteiro clama por sua morte. No entanto, o que não o mata, o torna mais forte. No jogo, Deculen morre de inúmeras formas. Uma espada no seu coração, uma vinha na sua cabeça, veneno em uma taça de vinho, uma bomba terrorista. Qualquer que seja o meio, o fato dele morrer não vai ser mudado. Se eu quiser viver, eu tenho que fazer escolhas diferentes. Uma escolha que o Deculen original nunca teria feito. Com a sua caneta, ele escreve algo. Allen, entregue estes. E pegue emprestado alguns livros que eu vou anotar agora antes de ir para casa. Certo. Adeus, professor. Parado, sozinho em seu escritório, ele pensa. Eu preciso de um monte de dinheiro se eu quiser sobreviver. Um monte de mortes destinadas podem ser superadas com dinheiro. Investir em um mago é o único meio de conseguir dinheiro. No entanto, isso não é o suficiente. Tem incontáveis pessoas no mundo que têm ressentimentos de mim. Eles vão tentar me matar sempre que tiverem a chance. Então, para sobreviver, o que eu realmente preciso é... o único meio. Eu preciso me tornar forte. A melhor forma de sobreviver neste mundo é me tornando mais forte. Entretanto, os talentos do Deculen são apenas medianos. Nesse ritmo,
Eu não conseguirei reagir aos riscos futuros. A menos que eu me prepare apropriadamente, não conseguirei sobreviver às incontáveis mortes que estão por vir. Mas tem uma coisa a meu favor: meus atributos. Dekulin não consegue controlar os 4 elementos como ele tanto se gaba, mas ele definitivamente tem potencial em manipular os elementos de terra e fogo, e o resultado de combinar terra, fogo e metal leva à formação de outro atributo de Dekulin, chamado de Toque de Midas. Toque de Midas, único, consome toda a mana do usuário para desbloquear o potencial do alvo. Portanto, o talento de Dekulin em manipular o metal me permite controlar as lâminas levitantes controladas por Ki. Parece grandioso quando chamam de lâminas levitantes controladas por Ki, mas é apenas telecinese básica. No entanto, isso com certeza não é comum nesse mundo. Manipulação básica de magia. O que me falta em poder pode ser compensado manipulando as propriedades do metal, mas para perceber tudo isso, primeiro é preciso aprender a manipulação. Vou aprender como manipular objetos. Vamos tentar. Ele estica sua mão e coloca sobre um livro. Uma espécie de névoa azul começa a aparecer, e então vemos uma luz brilhante e uma espécie de runa sobre sua mesa. Após isso, uma espécie de tornado azul aparece no local. O conteúdo e os feitiços da telecinese básica estão entrando diretamente na minha mente. Após o processo terminar, vemos Dekulin cansado, olhando para uma caneta. Talvez agora a caneta comece a flutuar. Aí está, diz ele. Agora eu memorizei o básico da telecinese e não preciso de um feitiço para conjurar. Experienciando algo que só vi em jogos assim. Por mais que isso seja apenas o básico, se for esse tanto, eu não conseguirei alcançar o nível que quero, mesmo com telecinese de alto rank. O que devo fazer? Ele olha para o lado e pensa. E se eu colocar círculos mágicos por todo o meu corpo? Nesse mundo, círculos mágicos se fortalecem quanto maiores eles forem. Então, se eu compreender tudo no meu corpo usando compreensão, não apenas o meu cérebro, mas meu coração e meu núcleo interno, colocarei círculos mágicos por todo o meu corpo para fortalecer minha telecinese. É claro, tem uma chance do meu corpo ficar sobrecarregado ou ter efeitos colaterais, mas esse corpo tem o atributo chamado Homem de Ferro, que permite aguentar esses efeitos colaterais. Isso só é possível para mim nesse mundo. Meu nível atual de mana é 800. Deve ser o suficiente para ter um gostinho. Ele pega um outro livro em suas mãos, e em sua frente vemos um outro brilho. Pelas veias de seu corpo, algo corre. Sinto uma dor terrível. Uma dor que não pode ser comparada. Uma dor que parece como se todos os ossos do meu corpo estivessem sendo quebrados e todos os músculos rasgados. Entretanto, não vou vacilar. Não deixarei sair um barulho. Essa é a elegância necessária para ser um nobre. Assim que o processo acaba, o vemos, ainda de pé, atrás de sua mesa. Mana, 1/3.375. Me sinto incrivelmente exausto. Falhei porque me faltou mana, mas eu consegui algo disso. Agora, tenho um círculo mágico em meu ombro. Nesse ritmo, vai levar 2 semanas para cobrir todo o meu corpo. 1 mês após o seminário do Dekulin. Primeiro dia de aula. Torre de magia da universidade. Parados, em frente a uma placa, os alunos conversam. Isso é diferente do que os veteranos falaram. Todas as aulas deles são assim? Na placa há uma mensagem. Eu, o professor, desejo testar suas habilidades. Tragam qualquer resultado dessa área, que está transbordando de elementos. Quem diria que ele simplesmente nos mandaria estudar sozinhos? Então, precisamos fazer alguma coisa com os elementos? É por isso que estamos aqui fora? Cadê o professor Dekulin? É óbvio. Que cara irresponsável. Mandando a gente estudar por conta própria no primeiro dia. Que tipo de idiota. Enquanto Luna falava isso, uma outra garota passa por ela e tromba com a mesma. Ei, quem? Assim que ela se vira, ela nota. Essa garota é... Sylvia von Josephine Illard. As duas se encaram e Sylvia volta a andar. Hã?
Ela não me reconheceu? Após um momento, vemos Luna, utilizando sua magia para construir o que parece ser um castelo de pedra. O que aconteceu? Se não estou enganada, aquela garota deve ser da família Ilad. 10 anos atrás, os Ilads, temendo o potencial meu e do meu pai, utilizaram suas tropas para cercar nossa mansão e nos ameaçar. Como ela não se lembra de mim? De repente, seu pequeno castelo começa a se desmoronar. Hã? O que aconteceu? É como se a mana estivesse sendo sugada para algum lugar. Ao olhar para o lado, ela encontra Sylvia, fazendo um castelo infinitamente maior. Ei, o que está fazendo? Você percebe que está pegando tudo que eu juntei? Você é surda? Qual o problema dessa garota? Por que ela não me responde? Espera. Após pensar, Luna diz: Ei, por que você está fingindo que não me conhece, senhorita Sylvia? Foi o que eu pensei. É impossível você não me reconhecer. Depois de ameaçar minha família e me obrigar a desistir da magia, você está com medo de que eu roube toda a sua atenção? Eu não te conheço. Agora está me menosprezando? Eu não te conheço, mas conheço seu pai. O quê? Aquele ex-nobre arrogante. Fiquei sabendo que ele morreu. Hã? Olha, um dos garotos nota uma luz verde e aponta para as duas. Vemos Elferen e Luna, pronta para atacar Sylvia. Você, o que disse? Repete isso. Eu te desafio a repetir isso. Ela grita para Sylvia, que utiliza uma barreira para se proteger. Em sequência, vemos a explosão de uma magia. O que aconteceu? Alguém está ferido? Vemos Sylvia caída no chão e Luna segurando pelo cabelo. Solta. Eu mandei você repetir. Você ousa insultar o meu pai? Eu vou acabar com você. O que é aquilo? Uma luz. Uma espécie de esfera surge no meio do local. Os alunos preocupados a observam. Aquilo é um vazio? Ali, onde nossas manas colidiram antes. Aquilo está sugando tudo em volta. Ei, vai explodir! Corram! Não. Se isso explodir de verdade, fragmentos metálicos vão voar como balas e todos aqui vão morrer. A esfera começa a se expandir enquanto destrói o local. Luna, também utilizando uma barreira, começa a se proteger. O que é isso? Está quieto, mas aquilo parou? Parado, em frente ao grupo, vemos Decolen com objetos voando ao seu redor. Hã? Quando esse cara chegou aqui? E por que os fragmentos foram congelados assim? Ele começa a manipulá-los e mandá-los para o céu. No momento em que Decolen usou telecinese, houve exclamações por toda a parte. Como eram estudantes aprendendo magia, não puderam evitar de sentir a beleza da magia. Era uma magia de encantamento, que ninguém conseguia evitar reconhecer o quão deslumbrante era. Após isso, ele diz: Todos, prestem atenção. Vamos encerrar a aula de hoje por aqui. Todos, com exceção daqueles que causaram essa comoção, devem ir. Merda, eu tô ferrada. Vemos a sala de interrogatório. Então, vocês chegaram primeiro. Presidente, professor Decolen. Como esperado, vocês dois demonstram um compromisso que serve de exemplo para todos os magos, diz o professor do Departamento de Estudos Espirituais, Hetlan, acompanhado do professor do Departamento de Estudos de Suporte, Helin. Bem-vindos, professor Hetlan, professor Helin. Peço desculpas por convocá-los de repente, mas agradeço por terem vindo tão rápido. Certo, professor Decolen? Pergunta a presidente da Universidade Torre Mágica, Adeline Segelian. Bom, então quem foi? Quem ousou colocar as mãos na senhorita da família Ilad? Pelo que eu vi, foi um plebeu que nem frequenta a academia. Por isso esses desgraçados sem nome. Mas também ouvi que o professor Decolen conseguiu resolver as coisas antes que se tornassem uma bagunça. Eu também fiquei sabendo. Realmente impressionante. Ele está me bajulando na cara dura. Todos os professores aqui são bons em navegar o mundo. Então, o resultado desse encontro disciplinar está basicamente confirmado. A filha da influente família Ilad, Sylvia, e a nobre caída, que é praticamente uma plebeia, Eferene. É óbvio quem eles vão defender. Então eu preciso mudar o resultado desse encontro disciplinar. Desde antes, eu já conseguia ver.
a energia escarlate emanando da Eferene. Ela só é visível para mim, já que tenho a visão aguçada, e ela mostra que o destino do vilão se manifestou. Se eu não conseguir mudar o resultado, minha morte se aproxima. O encontro disciplinar entre as magas novatas Eferene e Sylvia irá começar. Você, como ousa causar um conflito dentro da escola? Os alunos poderiam ter se ferido se não fosse pelo professor Deculen. Por que você começou essa briga? Eu não posso dizer. Quê? Aquele desgraçado deve estar olhando de algum lugar. Ele é o motivo para eu não poder falar nada. Ouvi que seu pai morreu. Sylvia menosprezou meu pai e me incomodou de forma astuta. Mas eu não posso dizer isso na frente daquele cara. Que tipo de brincadeira é essa? Algum tipo de complexo de inferioridade seu? Você deveria ter se lembrado da diferença de posições entre você e a Sylvia, mas ignorou essa diferença. Então, Sylvia, é a sua vez de falar. Durante a aula, eu acidentalmente destruí o trabalho dela, o que levou a uma discussão. Quê? Então a Sylvia não fez de propósito. Mesmo assim, Eferene causou toda aquela bagunça? Como ousa uma plebeia sem nome? Por acaso você tem problemas para controlar sua raiva? Presidente, nós deveríamos expulsá-la. Não podemos deixar uma conduta tão violenta passar em branco. Está frio. Ter que escutar todos os tipos de insultos em um mero encontro disciplinar. E todas as broncas são para mim. Não consegui dar nenhuma desculpa. Também não há ninguém que vá me proteger. Tudo está tão frio. Deculen, isso é tudo culpa daquele cara. Então, parece que nossas opiniões foram organizadas. Professor Deculen, como alguém que estava presente, gostaria de ouvir sua opinião antes de chegarmos a uma conclusão. Eu, Deculen, pergunto a você, como chefe dos professores dessa torre e membro do comitê disciplinar. Acabou. Você acha que não teve culpa nesse incidente, Sylvia von Josephine Millard? O quê? Irei perguntar novamente. Você realmente acha que não teve culpa nesse incidente? O quê? Que reviravolta é essa? O que está dizendo, professor? Você definitivamente poderia ter evitado esse incidente, mas você não fez isso. Ou talvez suas habilidades, que todos exaltam tanto, não foram o suficiente. Ao ouvir isso, Sylvia se espanta e começa a responder. Eu sinto muito. Para ser honesta, eu não bloqueei o golpe dela porque eu queria que ela se metesse em mais problemas. O quê? Porque ele não está perguntando para mim, e sim para a Sylvia. Independente de qualquer coisa, a culpa é claramente minha. Mas mesmo assim, professor Deculen, a culpa não é do defensor. A culpa é de quem atacou. Se você realmente se preocupa com o contexto, então a culpa é minha por ter sido na minha aula. Professor Helin, você quer que eu assuma a culpa? Claro que não. Eu apenas acho que foi desagradável. Ele está refutando o professor que estava ao lado da Sylvia. Porque ele está indo tão longe para me defender. Chega. As crianças precisam lutar para melhorar. Essas crianças acabaram de se tornar novatos. Então, ao invés de discutir quem é o culpado, vamos apenas deixar essa situação passar. Nenhuma ação disciplinar será tomada. Vocês duas podem ir. Que? Eu estava preparada para a expulsão. O Deculen que conheço definitivamente teria me expulsado. Então por quê? Como esperado do professor Deculen, você tem uma forma incrível de analisar os eventos. É tudo pelos estudantes. Enquanto ele saía do local, ele escuta a garota. Ao olhar para ela, Luna diz: Eu tenho uma pergunta. Se você se lembra do último nome Luna, e se conhece o meu pai, e se você sabe que ele sofreu sua vida toda abaixo de você, antes de tirar sua própria vida. Eu quero perguntar uma coisa. Deculen olha para ela e pensa, como esperado. Eu preciso saber. Você se lembra da família Luna e de como meu pai morreu sob suas ilusões? Mas digamos que Deculen se lembre. E se ele decidir anular o veredito para se proteger, mesmo assim? Se ele nem sequer lembrar do meu pai, isso não seria ainda mais doloroso? A garota pensava, mas Deculen intervém. Você não precisa perguntar. Não desperdice seu potencial com coisas do passado. Após isso, ele sai. A garota, parada, sozinha no meio da sala, pensa. Eu sabia.
Decolen conhece a mim e ao meu pai. Se não fosse o caso, ele não teria motivos para me ajudar. Decolen deve ter sentido algum senso de responsabilidade e decidiu me ajudar. Então o motivo pelo qual ele me ajudou antes foi por pena? Isso é um alívio. Então ele não esqueceu. E se ele ainda lembra de mim, estou satisfeita. Pelo menos por enquanto, isso é o suficiente. Destino do vilão. Superou a variável da morte. Moedas da loja, mais 2. Em um carro, vemos um homem levando Sylvia para algum lugar. No caminho, ele questiona: isso aconteceu? Bom, você não precisa se preocupar mais com aquela criança, diz Gilteon von Ludwig Illad, chefe da família Illad, espiritualista, 3º rank. Eferen Luna é muito talentosa, sem sombra de dúvidas, mas ela perdeu a oportunidade dela. Sylvia reflete sobre a garota. 10 anos atrás, no dia da realização do exame de aptidão para entrar na academia, me encontrei com ela pela primeira vez. Impossível! Ambas possuem talento para se tornar arquimagas. Mas, que diabos? 2 no nosso campo? As garotas, ainda crianças, se encaram. Mas o que diabos está acontecendo? O auge do mundo mágico. Eternos. Seres em um nível que nem mesmo o imperador pode encostar. Aqueles que alcançam esse nível são chamados de arquimagos e têm seus nomes gravados na história do continente. No entanto, de acordo com a tradição, só 3 pessoas podem se tornar arquimagos em uma era. Não importa quais são seus tipos ou especialidades, esta é uma regra imutável dos magos. Naquela época, além do assento de Demurkan, 2 estavam vazios. No entanto, um deles praticamente seria designado para Adeline, a presidenta da Torre Mágica. Em outras palavras, eu, a herdeira da família Illad, e Eferin, cuja família era do ramo colateral à nossa, deveríamos competir pelo assento restante. Eu entendi isso, mesmo que meu pai não tenha dito explicitamente. Desista da entrada da sua filha na academia, Kaigan Luna. Naquele dia, eu estava ciente do real motivo pelo qual os Illads humilharam a família Luna. Era tudo por minha causa. Fizeram aquilo para que eu me tornasse arquimaga ao invés da Eferin. Me tornar uma também é meu desejo e destino. Você tem medo que eu a alcance? Não, eu só tive azar. Enquanto ela pensava, seu pai começa a falar. Apesar de você não precisar se preocupar com aquela criança, você precisa tomar cuidado com o Decolen. Ele não é um homem qualquer. Ele pode parecer alguém comum agora, mas já foi chamado de gênio quando mais novo. Pelo que sabemos, ele poderia atingir voos altos sem ninguém esperar. Eu já sabia que o professor Decolen tinha percebido a minha armadilha. Naquela hora, eu, sem dúvidas, fiz a mana da Eferin desaparecer. Montei uma armadilha para que quando entrasse em contato com a mana da Eferin, causasse uma explosão. Seria um acidente enorme. Ela ficaria ainda mais encrencada. Mas Decolen notou meu plano de imediato, mesmo que eu tenha verificado se havia algum rastro de magia de observação na sala. Ainda assim, ele nos propôs um acordo, ao invés de me culpar. Sei tudo, então me siga. Foi uma ameaça a qual não tive escolha senão aceitar. Pensei que ele não passava de um homem de nariz empinado com um talento um pouco acima da média. Mas que tipo de homem ele realmente é? Sylvia pensa aflita. Alguns dias depois, na mansão dos Decolen. Aqui é Roy. Está pronto? Descerei em alguns segundos. Vemos um carro partindo e Decolen no banco de trás pensando. Fiz a escolha certa ao ajudar a Eferin. Graças a isso, removi uma variável de morte e ganhei moedas da loja. Não esperava que a aluna que fez a pergunta fosse a Eferin, mas ela era bastante hostil com o Decolen naquele tempo. Claro, Sylvia pode ficar com rancor de mim pelo que aconteceu, mas não tive escolha senão apagar o fogo no meu sapato. Deixando isso de lado, em relação aos efeitos sociais, eu preferi evitá-los. Entretanto, não posso deixar passar uma oportunidade de ganhar mais moedas da loja. Missão secundária. Participe do evento Flor do Ano Novo. Moedas da loja, mais 0.5. Preciso de pelo menos 5 moedas para acessar a loja. Então eu deveria conferir os personagens nomeados no evento. Seja bem-vindo, Professor Decolen.
vemos um salão cheio de pessoas. Todos parecem nobres de alto nível, e eu estou vendo um monte de pessoas familiares nomeadas, especialmente Wilhelm, que eu mesmo modelei. Fiz a escolha certa ao vir aqui. Um homem de óculos, nota Deculin. Olha só, quem temos aqui? Se não é o professor Deculin. Meu filho está fazendo suas aulas. O nome dele é... Ah, professor Deculin. Sempre quis encontrar com o senhor, professor. Professor, Eu retiro o que disse. Ele pensa após começar a receber atenção. Em meio à muvuca, ele escuta algo que chama sua atenção. Senhorita Ganesha, li sobre seus feitos no jornal Continental. Seus olhos se arregalam ao ouvir o nome da pessoa. O velho tenta continuar a conversar com ele. Professor, que tal tentarmos juntos? Minha família é... Ah, olha ali. Deculin começa a se afastar. Acabei de ouvir alguém falar Ganesha agorinha. Conhecer ela, que terá uma marca importante na história até mesmo entre os aventureiros, é a melhor coisa que eu posso fazer hoje. Mas onde ela está? Eu ouvi o nome dela em algum lugar por aqui. Enquanto ele procura, vemos a mulher em suas costas. A aventureira Ganesha, a quinta personagem mais poderosa no começo da história. Só... onde está a Ganesha? Ela definitivamente está por perto. Ah, achei ela. Ele pensa ao olhar para o alto. Essa mulher com tranças vermelhas, vestindo roupas de aventureira. Eu preciso me apressar e... Oh, então é quem eu acho que é? Professor Deculin? Por que agora? Wilhelm von Gerian Rewind, mago imperial exclusivo. Monarca, quarto rank mais alto. Oh, que impressionante! O chefe dos professores Deculin lembra de mim. Que honra! Já faz um tempo. Como sua pesquisa está indo? É muito cedo, mas ouvi alguns rumores. Sobre o que está falando? Ah, nada demais. Só que sua pesquisa não teve progresso em 3 anos. Ah, tem aqueles que duvidam de suas habilidades. Ele só tá me provando. Esse cara era o parceiro do Deculin na universidade. Eles eram próximos, mas depois de perder a posição de chefe dos professores para o Deculin, ele começou a explicitamente ter inveja e remorso contra mim. Talvez o Deculin original poderia se irritar, mas essas provocações são sem sentido para mim. Não é como se o que ele estivesse dizendo está errado, já que os rumores que Helm está se referindo são verdades. De repente, ele olha para o lado e nota que a moça sumiu. Ela se foi. Ganesha apenas desapareceu. Se você agir tão soberbo e ignorante, ninguém vai querer ser como você. Então, mesmo agora... E pensar que eu perderia ela porque eu fiquei falando com um desgraçado como ele. Ei, Wilhelm. Sim. Chega dessa merda e vaza da minha frente, seu pedaço de queijo mofado de bosta. O quê? Pedaço de queijo? Você só... Merda. Eu preciso achar a Ganesha rápido, antes que ela saia dessa reunião social e se familiarize com ela. Meu plano vai ser arruinado. Onde o professor Deculin vai? Professor Deculin! Mesmo quando eu me livrei do Wilhelm, esses desgraçados ainda ficam me perseguindo. É por isso que eu não gosto de ir em encontros sociais. Ao chegar em uma varanda, ele escuta. Professor Deculin? Hã? Ganesha? Nós nos encontramos aqui. Ouvi que você estava procurando por mim? E pensar que ao tentar fugir daqueles desgraçados, eu iria direto para Ganesha. Mas, mais importante, onde Ganesha e Deculin se familiarizaram? Eu simplesmente me perdi. Ele responde após os pensamentos. A moça sorri e diz: Que piada, eu sabia que você estava me seguindo, já que parece que você tem algo a me dizer. E desculpe pela missão daquela vez, mas eu devolvi o adiantamento e a taxa de cancelamento, então você pode deixar passar só dessa vez? Parece que eles têm um relacionamento baseado em comissões. Me perdoa por não ser capaz de trazer aquelas crianças talentosas em magia como você pediu. Não é como se eu não tivesse trazido elas, certo? Eu fiquei apegada, então eu não pude dar elas a você. Eu estava imaginando sobre o que ela estava falando, mas parece que o Deculin ia repetir algo que já vem fazendo há muito tempo. Ele tenta compensar a sua própria incapacidade usando uma criança talentosa. Deixe-me perguntar uma coisa. O que é? Até quando você vai continuar vivendo desse jeito? Até quando? Ele reflete sobre a pergunta. Antes de eu possuir o corpo do Deculin, ele aceitou as palavras doces daqueles que não ajudavam em nada.
destruiu a confiança daqueles em sua volta e feriu muitos por sua própria fama. No entanto, eu vou viver de uma forma diferente agora, ele diz, se debruçando sobre a sacada. Eu não esperava essa resposta. Eu pensei que você tentaria me matar, já que aceitei a missão que era secreta e então fugi. Essa é uma preocupação excessiva. Ele realmente tentou matar a Ganesha, que é uma lutadora de alta classe nessa época? Ele realmente está pronto para morrer. Eu não sei sobre o Decolen original, mas Ganesha é capaz de matar alguém com apenas um balançar do seu cabelo. Os traços dela são corpo invencível e mestre de todas as artes marciais. Ela é uma lutadora e aventureira que chegou no pico da força física. Por eu ter possuído Decolen, provavelmente ele não pôde enviar um assassino atrás da Ganesha. Se ele tivesse feito, ela provavelmente já estaria morta. Isso é um pouco diferente do que eu pensei, mas eu já cumpri meu objetivo nesta reunião social: fazer conexões. Não tenho mais nenhuma razão para continuar aqui. Ao pensar isso, ele diz: já vou indo, então não precisa se preocupar desnecessariamente. Você já vai embora? Está realmente tudo bem? Não vai ter nenhum assassinato ou morte? Decolen vira para ela e diz: isso não tem classe. Caminhando, ele segue pensando: com o poder dos Yooka-Layne, como Ganesha disse, eu poderia usar a guilda de aventureiros para pressionar ela. No entanto, ao fazer isso, variáveis imprevistas relacionadas à minha morte podem surgir. Uma nova mensagem aparece: destino do vilão, variável de morte evitada. Moeda da loja, mais 1. O quê? Antes, isso era superado, agora é evitado. Eu não reconheci, mas aquela conversa de mais cedo também era uma variável de morte? Eu não consigo me sentir à vontade em nenhum lugar aqui. Em um outro lugar, vemos uma garotinha perguntando: Ei, por quanto tempo você vai ficar aqui? A garotinha é Rayleigh, amiga de Julie, aventureira, estreante, 12ª rank mais alto. Eu nem queria vir aqui em primeiro lugar. Ah, meu Deus, para com isso, vamos. Eu não quero. Como vão as coisas com aquela pessoa de antes? O quê? O professor Decolen, digo. Eu estava preocupada por causa dos rumores. É claro que não estão bem. Assim que ela responde isso, Decolen aparece dizendo: Ei, se você dizer isso tão alto... Decolen? Os dois se encaram. Decolen se vira e continua a descer as escadas. O professor Decolen já está indo embora? O homem que adora eventos sociais? Ele está indo embora sem nem olhar para a noiva. Talvez seja porque ele não tenha uma boa relação com ela. Se for isso, então os rumores de antes devem ser verdade. Como Decolen saiu do evento social mais cedo do que o habitual naquele dia, criaram-se rumores de que ele fez isso por causa de uma desavença com Julie. Mas não havia como Kim Woo-jin saber disso. Missão secundária completa. Compareça ao evento social Flores do Ano Novo. Moeda da loja mais 0.5. Moedas da loja em posse atualmente 4.5. Uma semana passou desde que compareci ao evento social Flor do Ano Novo. Durante aquele tempo, além de minha memorização diária e do treinamento de telecinese básica, senti que meu vigor estava deixando a desejar, então comecei a malhar. O motivo é que eu quase morri depois de fazer uma loucura. Alguns dias atrás, vemos um brilho em um quarto e Decolen ajoelhado no chão, com sangue à sua frente. Se eu fosse um mago comum, eu teria morrido. Eu consegui aguentar isso por causa do traço Homem de Ferro. Enquanto ele diz isso, vemos uma espécie de runa em sua mão. Desejei mais força depois de me encontrar com a Ganesha no outro dia. Então gravei controle de fogo em adição à minha já existente telecinese. Tudo para fortalecer minha manipulação de metal. O propósito disso foi transferir a essência do efeito para a telecinese. Isso me deixaria forte mais rápido ao encurtar o tempo necessário para aprender magia. Por outro lado, é extremamente perigoso. Depois de perceber o estresse desnecessário que isso colocaria no meu corpo, decidi que precisava treinar meu físico. Como resultado, desenvolvi uma rotina matinal. Após treinar, e extremamente suado, ele passa a mão em seu cabelo e diz: já está na hora de eu ir para o trabalho. Em seu escritório, ele conversa com seu ajudante.
O que é isso, Allen? Chegou uma declaração da Torre Mágica. O remetente é o Comitê de Qualificação de Professores da Torre Mágica. Sua expressão muda ao ouvir isso. Em seguida, vemos a mensagem da carta. Informamos sobre uma audiência de auditoria marcada para daqui a 6 meses, sobre os avanços na pesquisa que você está realizando atualmente, professor titular Decullen. Até lá, gostaríamos que preparasse os documentos relevantes. Caminhando, ele pensa. Se uma auditoria está sendo realizada, isso provavelmente significa que a pesquisa do Decullen estava parada muito antes de eu possuir o corpo dele. Essa é uma situação desfavorável para mim. O Decullen dentro do jogo sempre foi um professor. Pode ser que um dos pré-requisitos da missão seja um professor. Então, assim que eu perder esse título, seria o mesmo que perder toda a esperança de retornar. Sendo assim, tenho que encontrar alguma coisa, qualquer coisa no laboratório do Decullen. Entrando lá, ele vê uma bagunça tremenda. Que zona! Parece que ninguém esteve aqui por um bom tempo. Se o Decullen estivesse indo e vindo, sem chance que o laboratório estaria essa bagunça. Hã? Aquele monte de lixo em particular parece incomum. Está escondendo alguma coisa? Não sei de quem é a culpa, mas não teria um jeito melhor de impedir o Decullen. Ainda bem que aprendi manipulação telecinética. Ele tira o líquido do chão e em sequência pega um livro. Parece que ele criptografou todos os resultados da pesquisa para que não fosse roubada. Mas é inútil. Compreensão. Utilizando sua habilidade, ele começa a entender a pesquisa. Vemos um brilho forte e ele pensa. Essa luz dourada é forte demais. Parece que a pesquisa dele era simplesmente incrível. Se o que posso ver através da combinação da visão aguçada e de magnata da riqueza é tão brilhante assim, contudo, essa pesquisa está incompleta, está rasgado e há pedaços em branco. Até mesmo a lógica nesse pedaço está totalmente incorreta. Apesar disso, a pesquisa é boa o bastante para fazer o magnata da riqueza reagir. De repente, algo chama sua atenção. Essa criança, o nome dela era Eferen Luna? Entendi. Parece que enquanto o pai da Eferen estava trabalhando como pesquisador para o Decullen, ele fez uma tentativa desesperada de esconder isso. O ódio que os magos da família Luna carregam contra o Decullen. Está claro que por conta do Decullen, Eferen teve uma vida brutal. Não se preocupe. Vou concluir essa pesquisa usando a compreensão. Se eu conseguir completar os pedaços em branco dessa forma, pretendo adicionar o seu nome neste papel, como coautor. É claro, eu também preciso de conquistas, então não posso colocar apenas o seu nome. Cafeteria do campus da universidade, luz e café. Entendeu? Nós, plebeus, temos que nos reunir. Apenas 30 plebeus nessa classe. Se não trabalharmos juntos, vamos acabar sofrendo algum dia. Você concorda, não é, Eferen? Mas eu era uma nobre. Bom, não tem problema. Como eu vou cumprir o papel de um nobre quando não tenho nenhuma residência ou terras? Que tipo de nobre eu sou? Ela pensa, sem responder. Entendeu, Eferen? Você definitivamente tem que vir. Você é representante dos plebeus. Isso mesmo. Você foi vítima da Sylvia também. Então essa galera acha que eu sou uma espécie de líder do povo comum? Isso é verdade. Mas para criar um clube, precisamos da permissão de um professor supervisor, não é? Acho que os professores não vão gostar de encontros como o que estamos fazendo agora. Esse é o maior problema. E quanto ao professor Henning? Ele é famoso por babar o ovo daquele nobre balofo. E o professor Carmel? Nem mencione o nome dele. Aquele professor prefere morrer sufocado do que respirar o mesmo ar que os plebeus. É claro, o professor Decullen também não nos daria permissão. Eles não vão comer aquilo? Tomara que não. É mesmo, Eferen, vamos tentar pedir para o professor Decullen. Você falaria com ele por nós, né? A garota se assusta com a hipótese. Parando para pensar, ele é bem justo. Ele menospreza a todos igualmente, sem distinção entre nobres e plebeus. Você conseguiu evitar a expulsão graças a ele. Então, isso não quer dizer que chamou a atenção dele? Não é nada disso. Acham mesmo que ele é uma boa pessoa? Por que a vibe está indo por esse caminho estranho? Não quero me envolver com Decullen. Enfim, não posso fazer isso. Ela diz, correndo da sala.
A outra garota corre atrás dela. Nunca diga nunca, apenas pense um pouco. Estou dizendo, você tá totalmente errada. Se eu fizer isso, vai acabar tendo efeito contrário. A outra garota assegura. Qual o problema, Júlia? Uma pessoa parada atrás dela diz: saia. Decolen. Júlia volta para a cafeteria e deixa Eferen Luna sozinha com o professor. Boa sorte, Eferen. Júlia, quando você chegou aqui, sua covarde? O professor passa da garota, mas ela o chama. Professor Decolen, eu quero fazer um clube e eu preciso de uma assinatura para isso. Tanto faz. Ela pensa, fazendo o que foi pedido. Não vou te incomodar mais, eu só estava preocupada, já que parece que você não aprova clubes como plebeus. Não quero me envolver com Decolen, mas ela está certa. É certeza que os professores não irão cooperar conosco. Então, é melhor do que ser incomodado pelos outros com essa questão. Vamos só tentar. Decolen pega o papel e diz: envie os detalhes para o meu escritório depois. Perdão? Pega. Tudo bem. Ao olhar o papel, ela se assusta. Ele realmente assinou? Ele só concordou com isso? O Decolen? Sylvia corre e abraça a garota. Uau, você conseguiu mesmo a assinatura dele? Eu não esperava isso. Mas por quê? Foi a mesma coisa com o comitê disciplinar. Por que ele tá sendo tão legal comigo? Após isso, vemos Decolen dando sua aula. A aula de hoje é sobre o entendimento dos elementos puros. Como vocês sabem, elementos são a base para todas as magias. Porém, ainda existem muitos magos que não entendem as diferenças entre as categorias mágicas e elementos puros. Para isso, enquanto observa lecionar, Eferen pensa: isso é culpa? Ou talvez simpatia? Ele levou meu pai à morte. Mesmo que ele esteja sendo legal comigo agora, parece completamente falso. Se ele realmente sente que fez algo de errado, então ele deveria mostrar sua verdadeira face para o mundo e repensar. Você está bem, Eferen? O quê? Você não parece estar passando bem. Não se incomode com aqueles caras. Eles não sabem fazer nada além de ficarem batendo boca. Do que diabos ela está falando? Ao olhar para o lado, ela encontra a Sylvia com outras duas garotas que fala hostilmente sobre ela. O que aquela verme está fazendo aqui? Por que ela tá olhando pra gente? Nojento. Eu realmente me tornei a inimiga comum dos nobres depois daquele incidente, tirando o fato de eu mesma ser uma nobre. Tá, tudo bem, Julie. Elas são sempre desse jeito. Vamos só focar na aula. Os círculos mágicos que vocês usaram até agora também têm um significado por trás de cada movimento. Mas eu ouvi que as aulas do Decolen são diferentes. Esse feitiço de ignição pode mudar de cor ao adicionar 2 movimentos ao círculo. Isso é porque esses 2 movimentos decidem as cores das chamas. Isso é o que aprenderemos hoje. Fogo fluido. Os pensamentos da Eferen não estavam incorretos. Originalmente, as aulas do Decolen eram só um meio para ele se vangloriar de sua posição como professor. Agora, as aulas do Qin Wujin eram belas reconstituições usando mana. Explicações criativas do entendimento de um elite. Isso veio como um choque para todos os debutantes que estavam na aula, como também para Sylvia, que tinha perdido a alegria de aprender por causa de seus talentos geniais. Como todos vocês sabem, esse círculo mágico é para invocar a água. Porém, se vocês combinarem isso com o círculo mágico de fogo, se torna isso. Acima de sua cabeça, vemos um poder roxo aparecendo. Em seguida, vemos fogo bailando pelo local. As garotas observam entretidas. E está realmente fluindo. O fogo está fluindo como água. Sem chance. Eu não sabia que as aulas dele eram tão teóricas. A maior parte dos magos que são chamados de gênios usam a intuição para soltarem feitiços. Então a teoria é mais como algo descartável. Se todos os magos priorizassem a teoria, todos os magos estariam na mesma página. Isso faz sentido. Se você focar demais na teoria, você não terá muito tempo para aprender magia. Tentar entender toda a magia através da teoria é muito ineficiente e fica no caminho para o treinamento. Esse é o paradoxo da magia. Para se tornar um elite,
você tem que ter uma boa intuição, mas elites não conseguem explicar intuição. Para alguém que a genialidade está sendo questionada pelo público no momento, para ensinar uma aula tão focada em teoria, é praticamente impossível. Ao fim da aula, vemos Eferene caminhando. Isso foi completamente diferente dos humores. Eu nunca prestei tanta atenção em uma aula antes. Ela diz, enquanto caminha pelo dormitório da Torre Mágica. Ao olhar para a porta, ela encontra diversas mensagens ofensivas, do tipo: lixo arrogante, saia daqui, você não pertence à academia. Por quanto tempo eles vão continuar com as brincadeiras estúpidas? Isso tem ficado pior desde que aquilo aconteceu com a Sylvia. Um certificado de patrocínio? Uou, eu quase caí nessa. Sem chance disso ser real. Quem me patrocinaria quando eu sou odiada pelas famílias Illard e Decolen? Na verdade, isso é bom. Posso denunciar isso por ser falso e conseguir uma recompensa. Vemos a garota saindo do escritório de administração mágica. Olhando para o chão e surpresa, ela pensa: é verdadeiro. Perdão? Não é falso, o selo é real. Você tá mentindo. É real. Ela começa a comemorar, mas em seguida para. Ninguém me viu, né? E se as pessoas souberem que eu tenho 100 mil Elne, melhor eu preparar uma mala de emergência para caso algo aconteça. Eu não deveria ter ido para o escritório de administração mágica. 100 mil Elne é equivalente a 100 milhões de won, que daria 402 mil reais. Que pergunta estranha. A funcionária tinha um olhar estranho também. Talvez ela esteja atrás do meu dinheiro também. Eu deveria ter tido mais cuidado. Ao levantar a cabeça rapidamente, ela bate na mesa. Ai, isso dói. Mas eu não acordei. Alguém percebeu meus talentos. Ela diz, chorando de emoção. Ainda existe gentileza no mundo. Vamos recuperar a compostura e tentar com um pouco mais de empenho. Mansão da família Yukilane. Você está falando a verdade? Sim, agora mesmo. Ele foi até o leilão de Schwanstein Jewel. Ele deve ter chegado por agora. Ele gastou 10 milhões de Elne no ano passado. Que tipo de desastre ele planeja causar este ano? Se ele causar mais problemas, não vou perdoá-lo, diz a irmã de Decolen. Na cidade de Lúten, no leilão, vemos o carro de Decolen chegando. Finalmente vou poder comprar algo que venho procurando. Durante a primeira vez que usei telecinese como minha magia principal, percebi que preciso de metal para compensar minha falta de talento. O item precioso que tenho comigo agora é feito de aço de madeira, mas ele é apenas uma solução temporária. O que eu realmente preciso estará disponível no leilão hoje. Sala de espera VIP. Lá ele encontra Julie. Droga, eu não esperava isso. Ao vê-lo, ela se levanta. Parados frente a frente, ela começa a dizer: espero que você tenha estado bem. E imaginar que eu iria encontrar a Julie aqui. Fiquei sabendo que dessa vez você enviou 2 jovens magas ao comitê disciplinar. Essa notícia já é velha. Qual o problema? Você vai tentar me culpar por isso também? Elas são novatas. Você pretende destruir o sonho dos novatos? Os seus pecados irão voltar para te assombrar algum dia. Não cometa os mesmos erros que você cometeu no passado. Esse é o último conselho que eu vou te oferecer. O último conselho. Essas foram as últimas palavras da Julie para mim. Ela pretende acabar com o relacionamento que tinha com Decolen. Isso é bom. Eu também prefiro assim. Não importa o quão linda ela seja, eu não quero me casar, coisa que eu não fiz nem no mundo real, por um motivo tão besta. E em volta dela, existem muitas variáveis de morte, incluindo ela mesma. Se eu errar, posso até morrer no dia do nosso casamento. Ele fica quieto enquanto ela vira suas costas. Mas a Julie que conheço não é o tipo de pessoa que frequenta leilões. Por que ela está aqui? Pensando isso, ele pergunta: você veio até a casa de leilões para me falar isso? O quê? Você é tão arrogante. É óbvio que eu não vim te procurar. Eu vim porque preciso de uma coisa. Estou falando sério. Estou realmente procurando uma coisa. Eu entendi, se acalma. Falar uma vez só já era o suficiente. Tão fofa. É a primeira vez que eu vejo ela assim. Espera. O que são essas emoções que eu estou sentindo? Eu acabei de pensar no quão perigoso é ficar próximo dela. Estou sendo influenciado pelas emoções do Decolen.
Estive sendo cauteloso para não ter minha personalidade corrompida. Um anúncio para todos os visitantes dos Chats and Jewel. O leilão logo irá começar. Não, provavelmente não. Não é como se meu coração acelerasse quando eu vejo a Julie. Sim, estou pensando demais. Sentado em sua mesa, ele assiste ao leilão. Apresentando o primeiro item. Um vaso do Oriente. Certifique-se de admirar suas curvas elegantes, feita por um artesão do Extremo Oriente. Assim que o item é descoberto, uma forte energia vai em direção a Decolen. Ele percebe seu brilho. Aquela luz é algo que vi quando olhei para os papéis da Eferin. É a riqueza. Além disso, a luz está ficando mais e mais forte. Se for esse o caso... Número 993, 700 mil. 1038, 750 mil. 1.300.000. Ah, o convidado 1413, 1.500.000. Jesus, convidado 777, 2.500.000. Vendido. O vaso não perdeu o brilho mesmo com o preço subindo tanto. Isso significa que ele possui um valor muito maior. Tenho o suficiente no banco, então talvez não seja tão ruim investir aqui. Saldo atual: 205.238.039 euros. O Anel de Ruperin, vendido para o convidado 777 por 3 milhões de euros. As tesouras de luxo foram vendidas por 2,1 milhões para o convidado 777. O colar de runa antiga também foi vendido por 4,3 milhões de euros para o convidado 777. E dessa vez, também, o convidado 777 leva o item por 5,5 milhões. Uau, aquele cara 777 está comprando tudo. Aquele não é o professor Decolen? Vendo as compras, Julie pensa. Que homem patético, carente por atenção, até em um lugar desses. Nós somos diferentes demais. Não acredito que ele gastou tanto dinheiro por um momento de vaidade. Não entendo porque ele não aprecia a beleza da humanidade e da modéstia. Bem, vamos deixá-lo em paz. Eu só preciso obter o fogo do inverno. Agora, o último item desse leilão. Muitos procuram por isso, mas é um item quase impossível de se encontrar. Um minério utilizado para forjar incontáveis espadas magníficas durante toda a história do Império. A magia da natureza. O fogo do inverno, a famosa pedra chama de neve. Assim que o item aparece, os dois observam. A pedra chama da neve, um dos minérios mais raros do mundo, normalmente utilizado para forjar espadas ou outras armas. Como o próprio nome diz, é um item raro e paradoxal que contém ambas energias do fogo e gelo. Os únicos materiais superiores quando se trata de forjar espadas são itens lendários como os ossos de um dragão. Então a pedra chama da neve é efetivamente o melhor ingrediente que posso conseguir. Vou ter certeza de conseguir ela. O leilão começa. 10 milhões, 13 milhões, 20 milhões, 25 milhões. Número 1089, 30 milhões de euros. Mais alguém? Então o item vai para... Legal, eu consegui. Assim que ela pensa isso, ela escuta. Convidado 777, 31 milhões. Julie olha para trás. 777. Eu ouvi tanto esse número hoje. Não posso ignorar o que ele está fazendo. Por que está fazendo isso, Decolen? 1089, 32 milhões. 777, 33 milhões. Eles estão tentando comprar a pedra chama de neve utilizada para fazer espadas. Deve ser um presente para a noiva dele, não é? Mas... se ele queria apenas dar o presente, ele poderia só ter deixado ela comprar. Ele definitivamente ama muito ela. Hã? Ah, eu estava competindo com a Julie? Acho que a pedra chama de neve é algo que ela também está interessada. Se eu pegar isso, ela pode realmente guardar rancor contra mim. Mas eu também preciso dela. É a primeira vez que ela é vendida em 3 anos. Quem sabe quando outra será encontrada? Posso estar em perigo. Mas pelo meu querido item, eu preciso conseguir a pedra chama da neve. Dole 3, 42 milhões de euros. O dono do metal mágico é convidado número 777. Isso foi divertido. O professor Decolen conseguiu. Não é? Esse leilão deve ter sido o mais competitivo de todos. Sweden saiu da linha um pouco, devo dizer.
O professor Dekulin está trabalhando duro para dar um presente para sua noiva. Ele já viu o que queria também. Mais uma vez, tudo está se repetindo, igual ao ano passado. Eu nunca quis que isso acontecesse. Posso dar tudo isso a você se quiser. Ainda mais se desejar, eu posso fazer o que for para você. O dia do nosso noivado foi o pior dia da minha vida. Isso deve atizar você a se casar comigo. Isso é o quão bom eu sou. Foi isso que ele me disse, em frente a todas as riquezas que ele me mostrou. Eu só senti humilhação. Você sabe o que eu realmente quero de você. Então eu saí daquele quarto, arrumei meu próprio casamento. Porém, aquilo não foi o fim. Ela era tão digna, mas no fim, ela caiu pelo Dekulin. Eu vi que foi prometido a ela a posição de capitã na Ordem de Cavaleiros Yukilin em troca. Dizem que ela implorou por isso. Era óbvio que espalhou esses rumores que manchavam a minha imagem. Ele acha que eu vou voltar para ele se algo assim acontecer. Que idiota! Ele é alguém a quem não posso amar, não importa o quanto eu tente. Mesmo dessa vez, ele está... Dekulin? O homem, parado atrás dela, diz: Você também queria a pedra chama de neve? Até quando ele pretende me insultar? Me desculpa. O quê? Então, agora, se me dá licença. Dekulin se vira e começa a se retirar. Julie pensa confusa. O quê? Pelo que ele está se desculpando? Por ganhar a pedra chama da neve? Mas o Dekulin que eu conheço não se desculparia. Josephine, entra aí. Vemos Josephine encostada em um carro. Ela é a primogênita da família Freyden, irmã da Julie. Em seguida, vemos a mansão de Dekulin. Assumo que a Julie queria a pedra chama de neve para manter para si. Ela provavelmente está brava que eu comprei ela no lugar. Fiquei surpreso que ela não tenha me atacado. O quão lixo era o Dekulin para ela assassiná-lo. Bem-vindo, jovem mestre. Algo aconteceu? A senhorita Ariel está em casa. Ao subir as escadas, ele encontra sua irmã. Passando por ela, ela diz: Aquilo era para supostamente pagar pelas minas. E é isso que você faz com o dinheiro? Não me surpreende que tinha tanto dinheiro na conta pessoal dela. Não prestei muita atenção nisso. Em seguida, ele diz: Não se preocupe, eu comprei algo que vai nos trazer benefícios. Você tá me tratando como uma lata de lixo. Merda, isso não é nada bom. Ao se virar, ele encontra sua irmã chorando de raiva. Você acha que meu destino é limpar a sua sujeira sempre que você faz alguma coisa? Não estamos indo bem financeiramente, e os trabalhadores e eu estamos dando duro para não nos afogarmos em dívidas. E você só foi e gastou todo aquele dinheiro? Que tipo de pedaço de merda você tem que ser para apostar com dinheiro que pertence ao nosso território? Ela grita, emanando uma energia. Dekulin pensa: Merda, o destino do vilão está sendo ativado. Mas aquela luz dourada atrás daquela aura vermelha, o magnata da riqueza também está sendo ativado. O significado disso é simples. Se eu não passar por essa situação, eu vou morrer. Mas se eu conseguir, isso vai me trazer muito dinheiro. Eu sei a resposta para esse problema. Não se preocupe, Ariel. Cala a boca. Parece que eu tô preocupado agora. Eu tenho que trabalhar para caramba para consertar o que você fez. Você acha que eu queria fazer isso? Você sequer sabe que eu desisti da universidade e perdi um encontro por sua causa? Você não precisava fazer isso. Do que você tá falando? Você não tem feito nada além de gastar o nosso dinheiro desde que nossos pais morreram. E agora você usou 150 milhões de yen em um dia, seu merda. Eu vou desistir da posição de chefe da família. Assim que ele diz isso, sua irmã se espanta e se acalma. O que você acabou de... Eu disse que... Vou te dar a posição de chefe da família, Ariel. O quê? Chega de besteira. Isso não é um jeito de um nobre falar, especialmente para uma chefe de família. Não minta para mim. Eu não estou mentindo. Eu posso jurar se você quiser. O quê? Jurar? Você fala como o juramento dos magos? Aquele que pode matar você se não cumprir? Você tá falando sério? Estou. Mas isso não faz sentido. Por que você faria isso do nada? Você bateu a cabeça em algum lugar? Você não tem que acreditar em mim se não quiser. Eu vou te matar se voltar atrás com a sua palavra.
Você está planejando ir agora? É claro, alguém gastou todo o nosso dinheiro no leilão, então eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso. Sua irmã deixa o local. Destino do vilão. Superou uma variável mortal. Moeda da loja, mais 2. Parece que a tempestade passou. Pelo menos nada de ruim aconteceu. Não tem problema dar a posição para ela. Se eu continuar mudando as coisas uma por uma desse jeito, eu vou conseguir Você realmente estava falando sério quando disse que iria mudar. Ganesha? Um convidado indesejado. Desculpa, eu só estava passando por perto. O que eu vi era muito chocante. Tem alguma razão para estar chocada? Ela faria um trabalho melhor que o meu sendo a chefe da família. Mas ainda assim. E ele é o Von Graham Yukelin. Ela não tem uma única gota de sangue, Yukelin. Deculin, escutando isso, se surpreende. Do que ela está falando? Não lembro disso estar no jogo.